E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte 4, do capítulo 3. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa, com o trio sendo levado nos barris. Enquanto Neya, Shizu, e o príncipe, estavam sendo movidos em seus barris, os Zergs foram parados, por outros semi-humanos várias vezes, mas nenhum dos barris, foram abertos e revistados. Dessa maneira, os três chegaram às proximidades, do escritório do Capanga Demônio. Os três emergiram dos barris. Eles haviam espiado o lado de fora, de dentro dos barris, mas a segurança, não havia ficado mais apertada. Parece que o resgate do príncipe, ainda não havia sido exposto. Neya pendurou o príncipe nas costas, e enquanto o segurava com uma corda, um dos Zerg foi em frente, para buscar uma audiência, com o Capanga Demônio. Esta foi uma forma de reconhecimento. Uma vez que todos terminaram os preparativos para entrar, o Zerg retornou. O Zerg falou, ele está sozinho, sem guardas. Neya franziu a testa. Agora que Jaldabaoth estava tão ferido, ele, como um dos únicos três demônios, não iria fortalecer suas defesas. Ou ele relaxou agora que o rei bruxo estava morto. Enquanto todos os tipos de perguntas giravam em sua cabeça, a única coisa que importava era a resolução do príncipe. O príncipe falou, isso significa que é a oportunidade perfeita para matá-lo, vamos. De acordo com as palavras do príncipe, todos eles entraram em ação. Uma vez que um dos Zergs abriu a porta, Neya, que estava na frente do grupo, podia ver claramente o que estava dentro da sala. O amplo escritório tinha um teto de 5 metros de altura, e era muito espaçoso. Devido aos seus muitos móveis, de qualidade superior, deu a impressão de uma suíte de luxo estereotipada. Havia um monstro hediondo, na frente de uma mesa preta, de aspecto sólido, e falou. Humanos, Zer. Ele parecia estar dizendo algo para eles. Porém, eles não estavam aqui para conversar. O príncipe imediatamente lançou um feitiço das costas de Neya. Ele ativou, em 5 Elements, Grande Fireball. Em 5 elementos, Grande Bola de Fogo. Uma chama, de aparência fraca, voou ao lado de Neya, como se tivesse sido jogada no quarto. Ela tinha ouvido falar, ao longo do caminho que era um feitiço de ataque de quarta água, que foi nomeado pelo seu poder de ataque. Era tipicamente, a primeira coisa em uma sala, porque explodia ao fazer contato, com qualquer coisa, com tudo. Yang, 5 Elements, Grande Fireball. A chama desapareceu, no meio do caminho, como se tivesse sido apagada pelo vento. O príncipe murmurou com ódio, eu sabia. Ele não lançou novamente. Esse feitiço tinha sido um experimento. Enquanto ele planejava pressionar o ataque, se ele não tivesse sido negado, infelizmente, esse não era o caso. Mesmo que ele não tenha a intenção de desperdiçar mana, ele deve lançar feitiços, de acordo com seus ataques. O demônio falou, aquele é o príncipe Zer, nas costas da humana. Não parece que os humanos o capturaram e o trouxeram aqui. O demônio riu, e falou. É traição, então. Interessante. O grande demônio parecia ter vindo de um pesadelo, quando lentamente se levantou, como uma zombaria de um ser humano. Ele estava completamente nu, de modo que seus braços, que chegavam até os joelhos, e suas pernas, e o corpo de pele e ossos, estavam completamente expostos. Seu corpo parecia madeira seca, tão esbelto e frágil, que até Neya sentiu que poderia quebrá-lo. Aquele corpo de madeira seca não tinha cabeça. Não havia nada, além de uma linha reta, que se estendia de ombro a ombro. Não, havia um galho fino, mais magro que o pulso de uma mulher, projetando-se da região do pescoço. Haviam 2 frutas nele. Aquelas devem ter sido as chamadas cabeças deste grande demônio. Neya soltou, ela não pôde deixar de chiar assim. Tal foi o choque dela, que foi o único som que ela poderia fazer a princípio. Como Shizu disse, isso foi as características especiais dos Circlets, 2 cabeças. Uma delas pertencia a uma larva de aparência monstruosa. Parecia muito com o príncipe, e dada a impressão do que ouvira, provavelmente, era a Grande Mother. O problema era a outra cabeça. Pertencia a uma mulher, com os olhos enrolados na cabeça, e a boca aberta como um peixe. Sua cor de pele era ruim, mas a cabeça não parecia ter apodrecido ou danificado, e seu cabelo cintilava com um brilho dourado. Ela podia ver carne vermelha brilhante, no parte onde a cabeça havia sido separada do corpo, e parecia úmida o suficiente para sangrar. Embora o fato da cabeça parecer ter sido recém-removida fosse bastante misterioso, era assim que ela podia dizer imediatamente a quem pertencia. Neya murmurou, Kelart Custódio Sama. Enquanto ela só a tinha visto de longe, não havia como ela tê-la confundido com outra pessoa.
Ela era a sacerdotisa, de ranking mais alto do Reino Santo. Confusão e dúvida rodaram dentro de Neia. Ela se perguntou o que estava acontecendo. Os Zerns haviam mentido. Eles achavam que Neia e Shizu considerariam fugir, se soubessem que era Killart. O demônio falou: entendo. Ó Zern, isso significa que você não se importa mais com o que acontece com seu rei e as pessoas daquela terra. Eu vou te dar uma última chance. Se vocês capturarem essas pessoas, posso te deixar com uma punição leve, você sabe. Essas frutas, como cabeças grotescas, não se moviam. Nem aqueles globos oculares brancos. Eles pareciam nada mais que decorações. Nesse caso, de onde veio essa voz? O príncipe não deu atenção à pergunta de Neia, e castigou o grande demônio. Seus subordinados Zern imediatamente se posicionaram para atacar, a qualquer momento. O príncipe bufou, e falou: o que mais há a dizer neste momento? Quem acreditaria em você, depois que você matou o rei? O demônio falou: o rei é assim mesmo. Neia ouviu o que parecia ser surpresa naquela voz. Ler isso foi difícil, porque esse demônio não tinha uma cabeça própria, e sua expressão não mudou. Afinal, era difícil ler o rosto de um dos oponentes, para ver se o ataque de alguém havia sido eficaz. A esse respeito, os Zerns também eram oponentes problemáticos para os humanos. O demônio falou: meu dever é este lugar, que está fora da minha jurisdição. Entendo. Então ele foi morto. Isso foi porque o seu rei era muito idiota. O príncipe falou: o quê? O demônio falou: ora, caros traidores, não me digam que vieram apenas para falar. Vocês vieram aqui porque pensaram que poderiam me derrotar, não. Nesse caso, qual é o seu trunfo? Aquela humana. Um dedo apontou uma garra, que deveria ter mais de 60 centímetros de comprimento, e estendeu a mão para Neia. O príncipe falou: como se eu fosse dizer a você. O grande demônio respondeu calmamente, a explosão do príncipe. Você não precisa. Shadow Demon, demônio das sombras. A sombra do grande demônio se estendeu em um movimento deslizante. Ela inchou, indo de um plano horizontal para tridimensional. Parecia a imagem comumente falada de um demônio, mas tingida completamente de preto. E haviam dois deles. Era por isso que, provavelmente, não haviam guardas semi-humanos. O demônio falou: mate todos os Zerns, que não sejam o príncipe. Eu vou capturar o príncipe. Humana, se você os trair, eu posso poupar as pessoas nos campos, que são valiosas para você, até o número de dedos nas duas mãos. O grande demônio fez a mesma proposta que Shizu esperava. Enquanto Neia se enchia de respeito pelo conhecimento de Shizu, ela decidiu responder à sua pergunta, a fim de torná-lo descuidado. Neia perguntou, mesmo. Depois que ela cuidadosamente aventurou sua resposta, ela podia ouvir alegria na voz do demônio. O príncipe falou: o que você está dizendo? Você está nos traindo. O príncipe gritou, das costas de Neia, e então, a atenção do grande demônio estava completamente focada em Neia. O demônio falou: cale a boca, estou falando com ela. Vou cumprir minha promessa. Diga-me, quantas pessoas você quer proteger e ajudar? Se os dedos das duas mãos não forem suficientes, podemos continuar as discussões. O demônio indefeso, que parecia ter esquecido o significado de cautela, estava cheio de aberturas. O as na manga não perderia essa. Shizu saltou da sombra da porta e levantou sua arma mágica. O cano cuspiu fogo, e o grande demônio agarrou seu ombro e tropeçou para trás. Shizu estava esperando sozinha, do lado de fora da sala, para um momento certo, para lançar este ataque surpresa, e foi sinalizado o início das hostilidades. As negociações que tinham a intenção de manipular seu oponente, em descuido acabaram. Os guardas reais Zern saltaram nos Shadow Demons. Shizu correu para a sala, com uma velocidade assustadora, passando pela linha de frente, dos dois lados, com movimentos rápidos dos pés, e se aproximou do grande demônio. O demônio falou: o que a emprega? Shizu interrompeu, e falou: não precisa explicar. Shizu cortou com sua adaga, e o grande demônio aparou com suas garras. Enquanto ela sabia que havia pouco tempo, uma vez que a batalha começasse, Neia desabafou sua infelicidade no príncipe atrás dela. Neia falou: o que você quis dizer com cabelo preto? O cabelo não é castanho. O príncipe perguntou: castanho, como é esse castanho? É preto claro, não é? Neia soltou um e. Ele não parecia estar mentindo. Poderia ser que Zerns percebiam cores diferentemente dos seres humanos. Neia ouvira uma vez que certas espécies com visão noturna não distinguiam cores, apenas preto e branco. Haviam também alguns que não conseguiam discernir cores sem luz.
A luz na despensa era provavelmente para que as espécies pudessem ver a cor da comida. O príncipe falou: eu vou te dizer mais tarde. Lin, 5 Elements, Lightning Claw, Lin, 5 elementos, garra relâmpago. O demônio soltou um ti e ativou. Yang, 5 Elements, Lightning Claw. Um golpe de eletricidade percorreu o ar, como o golpe das garras de uma fera, mas se dissipou na metade do caminho. Embora houvessem feitiços como 5 Elements, Soft Steel, aço amolecido, que diminuíam a força defensiva, e feitiços como 5 Elements, Hard Steel, aço endurecido, que aumentava o poder de ataque, bem como magias de invocação como 5 Elements, Cloud Lightning Lord, chamar o Senhor do Relâmpago, a oposição não podia negar isso, e em vez disso, lançar um feitiço de alta aba neles. Para evitar isso, o príncipe simplesmente lançava feitiços de ataque, que o inimigo não podia ignorar. Além disso, ele se concentrou no uso de feitiços, do elemento de eletricidade, que o inimigo não deveria ser capaz de resistir, e então, ele usou uma habilidade especial, chamada Fortalecimento de Wood Element, elemento de madeira. Embora o elementalismo do demônio deveria ter sido capaz de protegê-lo contra isso, o feitiço fortalecido do príncipe não poderia ser totalmente anulado, e por isso, ele começou a receber danos pequenos. Enquanto a Grande Mother original poderia ter usado técnicas de fortalecimento, como o príncipe, ela agora não era mais que um acessório para o grande demônio. O demônio não possuía técnicas de fortalecimento próprias, e portanto, foi dominado pelo poder dos feitiços lançados pelo príncipe. Como Shizu estava assumindo o papel de linha de frente, Neia teve que fazer seu trabalho como a retaguarda. Ela não poderia simplesmente servir de transporte para o príncipe diante de um inimigo tão poderoso. Ela soltou uma flecha com o Ultimate Shooting Star Super, que ela segurava. Enquanto seu tiro contra o corpo principal era altamente preciso, o grande demônio facilmente rebateu para longe com a mão. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.